Ao final do culto estarei à porta e cumprimentarei vocês todos, se Deus permitir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vou pregar hoje sobre um tema recorrente, que eu sempre prego. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei nesse mesmo tema. E a razão por que eu prego tantas vezes nesse tema é a necessidade de sempre trazer à lembrança da igreja quem somos, de onde viremos e para onde nós iremos, segundo a graça de Deus em nós manifestada pelo seu poder e pela sua misericórdia. Amém, igreja? Então, Gálatas 2, versículo 20. Disse assim o apóstolo Paulo aos crentes da Galácia: já estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Que Deus abençoe sua palavra. Amém? Pergunte à pessoa do seu lado: Cristo vive em você? Quem é Cristo? Cristo é uma ideia? Cristo é um conceito? Cristo é uma máxima inventada pela igreja? Quem é Cristo? A palavra Cristo no original grego significa ungido. No hebraico é Messias. Significa que ele é o ungido de Deus, o escolhido de Deus para ser o salvador do homem. E a razão por que eu sempre estou me repetindo nesse tema é porque a igreja precisa primeiro compreender, depois a igreja precisa se apropriar disso como uma verdade absoluta, e terceiro, a igreja precisa fazer disso uma verdade prática. Eu já usei algumas metáforas aqui, algumas para tentar explicar a simbologia disso, e a melhor que eu encontrei foi por causa de uma mensagem que eu recebi. Eu recebi uma mensagem de um irmão pedindo para eu ajudar uma mulher a encontrar o seu pai. Eu, cheio de boa vontade, compartilhei o vídeo com algumas pessoas, porque a moça mora em outro estado e o pai dela mora em Juazeiro, ou morava, descobri que ele já morreu. E ela não conhecia o pai. Ela foi gerada, a mãe foi embora, tempos depois esse pai casou, constituiu família, não sabia onde ela andava e não sabia que tinha uma filha. Mas quando a mãe contou para ela, ela começou a procurar o pai. Ela passou 20 anos procurando o pai, até que ela descobriu que ele morava em Juazeiro. E ela conseguiu achar esse pai. Mas as pessoas, eu falei outro dia sobre isso, têm uma mania de ficar repassando coisas antigas como se fossem novas. E eu recebi o vídeo como se fosse recente. O vídeo é de 3 anos atrás. Como ela deu o número do WhatsApp dela, eu falei com ela, eu conversei com ela hoje, pelo WhatsApp, embora não a conheça. E pelo jeito parece até que ela é crente também, pela linguagem. E ela disse: consegui encontrar meu pai. Meu pai foi atrás da minha mãe, que soube que ela estava grávida, minha mãe tinha ido embora, e meu pai tentou nos achar e não conseguiu. E tem 41 anos que isso aconteceu. Mas eu consegui falar com meu pai, vi meu pai pela câmera, conversei com ele, e algum tempo depois ele morreu. Mas eu tive pelo menos a oportunidade de ter algum contato com ele. Eu achei a história dessa moça curiosa, porque ela remonta ao que a gente vê na própria vivência humana. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o pecado separou o homem de Deus. E aí o homem vive a sua vida inteira tentando se religar de novo com Deus. E aí o termo em latim, religare, vai dar origem à palavra religião. E o homem inventa a religião. A religião é uma invenção humana. A religião é um sistema criado pelo homem que difere conforme a maneira como cada um aborda a maneira adequada para se conectar com Deus. E quando a religião passa a ser um conceito, uma ideia, um ritual, um sistema, um modus operandi, um jeito de agir, de trabalhar para tentar acessar, se conectar com Deus, ela deixa de ser
relacionamento. E é importante relembrar que Deus não é uma força, Deus não é uma ideia, Deus não é uma energia, Deus é Espírito. E como Espírito Ele é uma pessoa. Porque o que nos identifica como pessoa não é o nosso corpo, mas é o nosso Espírito. A semelhança que temos com Deus é no Espírito. E Jesus disse que os que adoram o Pai só o agradam quando o adoram em Espírito e em verdade. Então toda adoração que é prestada na emoção, na intelectualidade, na manifestação apenas de todo o aparato, de todo o sistema humano que nós temos disponível, ela não agrada a Deus. Você pode estar numa igreja que tem refrigeração, que tem projeção da letra da música ali, que tem uma banda maravilhosa, que tem cadeiras acolchoadas, confortáveis. Isso é muito bom, não tem nada de errado nisso. Quanto melhor pudermos oferecer, assim será. Em breve, no tempo de Deus, vamos ter o nosso prédio de educação religiosa, com as salas arrumadinhas e tudo no tempo de Deus vamos ter. E isso é bom, mas isso não é a coisa primordial. A estrutura não é a coisa principal. E quando o que movimenta você em direção à igreja, seja ela qual for, é a estrutura, é a aparência, é o que é externo, a sua busca é falsa. Se você está correndo para a igreja A ou B, em função das atrações que tem ali, a sua busca é tola, é vã. Por quê? Porque o nosso foco não pode estar em pessoas. O nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Ele é a nossa única referência. Paulo compreendia isso. E Paulo percebia já naquele tempo que algumas igrejas que ele ajudou a fundar estavam conectadas demais com algumas lideranças, estavam como que endeusando essas lideranças. E você vai perceber em uma das epístolas Paulo repreendendo a igreja, porque uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, e aí outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo vai repreender aquela igreja e dizer, não são todos de Cristo, Paulo, Apolo e Pedro, e não somos todos um no Senhor, porque há um só Deus e um só Senhor de todos. Paulo está sempre buscando, através das suas cartas, anular essa distorção do culto à personalidade. Eu preciso ir no culto tal, porque hoje quem vai pregar é o irmão fulano. Quem vai pregar hoje é o famoso pregador fulano. Eu vou gastar meu dinheiro, minhas economias que muitas vezes eu não tenho para ajudar um irmão que não tem o que comer. Economia que eu muitas vezes não tenho para comprar uma coisa decente para mim, uma roupa, um calçado. Economia que eu não tenho para contribuir com uma campanha da minha igreja, com uma obra social. Mas eu tenho para me sacrificar, para ir ouvir uma pessoa que é apenas uma pessoa. É pecado? Não. Mas quando o que te motiva é a atração humana, então o que é divino se tornou secundário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso não é de hoje. A diferença é que hoje nós temos a mídia elaborada, a mídia digital, bem produzida, em cima de técnicas psicológicas, da psicologia das massas, para saber tocar o seu coração, tocar a sua mente, alcançar você, convencer você de que você precisa de determinada coisa, de que você precisa ir a determinado lugar, ouvir determinada pessoa, e muitas vezes ouvir coisas que você já ouve há muito tempo, mas que são colocadas como se fosse a grande novidade, e aquela pessoa é o grande profeta. Guardadas as devidas proporções, é como se estivéssemos copiando os muçulmanos, que só Alá é Deus e só Maomé é seu profeta. E de repente começamos a endeusar homens. Esse sim é homem de Deus, porque quando ele fala, arrasta multidões. Satanás arrasta multidões e nem por isso ele é Deus. Então o que nos identifica? O que nos identifica é a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. Diga, quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos? Pecadores perdidos, condenados ao pecado, condenados ao inferno, condenados à morte eterna. É isso que nós éramos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, outrora eres trevas, mas agora sois luz. Andai, pois, como filhos da luz. O que significa andar como filho da luz? É viver de um modo tão digno que aqueles que são opositores da nossa fé não tenham do que nos acusar. E se quiserem nos acusar de alguma coisa,
terão que mentir ao nosso respeito, pois a nossa conduta, ela é digna, ela é condizente com a fé que proclamamos. Portanto, como é santo aquele que vos chamou, 1 de Pedro 1,13, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver diz respeito a todas as áreas da vida, na minha vida familiar, na minha vida social, na minha vida profissional, quando eu vou, quando eu volto, quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, quando eu estou no colégio, quando eu estou na faculdade, quando eu estou na fila no banco, quando eu estou em qualquer lugar. Eu sou luz aonde quer que eu esteja, e eu tenho que ter consciência, tomada de consciência de quem eu era, me leva à tomada de consciência de quem eu sou. Diga isso, diga, tomada de consciência de quem eu era, me leva à tomada de consciência de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, salvo pela misericórdia de Deus, não por mérito, mas porque eu precisava dessa salvação. Essa tomada de consciência muda todo o paradigma, toda a referência de quem eu sou para este mundo. Eu não preciso, guarda isso, igreja, na alma, pelo amor de Deus, guarda isso na alma, irmã e irmão. Eu não preciso da aprovação do mundo, eu não preciso dos aplausos do mundo, eu não preciso do reconhecimento do mundo, eu só preciso do reconhecimento do meu Deus. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, e Ele diz, você é meu filho e eu te amo. Imagina que o pai do seu melhor amigo, ou a mãe do sua melhor amiga, vira para você e diz assim, olha, você é linda, eu te amo. Você vai gostar de ouvir isso, claro. Agora imagina a tua mãe, ou o teu pai, abraçando você com todo o amor do mundo, te dando um beijo e dizendo assim, minha filha, meu filho, como eu tenho orgulho de você, o quanto eu te amo. A relevância é muito maior, porque está vindo do nosso pai. Então, quando eu tenho uma identificação espiritual com o Pai, a relevância do que o Pai pensa ao meu respeito, a relevância do que o Pai diz ao meu respeito, é muito mais significativa do que aquilo que o mundo diz. Então, para quem está anotando, eu botei um título bem simples. Diga, salvação, repita, salvação é pela graça. Esta é uma verdade imutável. Você acredita que a salvação é pela graça e que isso é uma verdade imutável? A salvação não é uma conquista humana. Ela não é fruto do esforço humano. Ela não é pela prática das boas obras. Assim como quem voa de avião e acumula milhas, né? E aí de repente você tem tantas milhas que você viajou de avião que você tem direito a algumas viagens grátis, entre aspas. Então eu tenho milhas, eu não preciso pagar a passagem, eu vou usar a minha milhagem para eu voar até determinado lugar. Anos atrás, eu e a pastora Nilza ganhamos de presente uma viagem ao Rio de Janeiro. E a pessoa que nos presenteou tinha milhas, tinha acumulado milhas, que a pessoa viajava muito. E decidiu nos presentear com as suas milhas. E nós fomos para o Rio e passamos 4 dias abençoados ali no Rio de Janeiro. Uma cidade muito bonita para se visitar. No reino espiritual não existe acúmulo de, entre aspas, milhagens. Não existe acúmulo de mérito. Olha, eu estou bem na foto com Deus, porque eu tenho praticado boas obras. Eu tenho feito o que é bom. Isso não quer dizer nada. Certa vez um jovem abordou Jesus e disse, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ainda hoje as pessoas estão preocupadas o que é que elas precisam fazer para serem salvas. A única coisa que você precisa fazer é entender que nada que você faça pode te dar a salvação. Porque a salvação não é por mérito, ela é pela graça, através do dom de Deus em Cristo Jesus. E o que é graça? Eu repito, acho que quase toda semana, para que fique memorizado em vocês. Graça, cuja palavra original no texto bíblico é caris, de onde vem carisma, de onde vem carismático. Significa um favor do qual eu preciso, mas eu não mereço. Algo que eu preciso muito, mas eu não fiz nada para merecer receber aquilo. Imagina que você está numa cidade estranha, o ladrão te roubou, levou seu dinheiro e você está passando fome.
Você para em frente de uma casa, cria coragem, bota a vergonha no bolso, morrendo de fome, bate palma, sai uma senhora na porta, você diz: me desculpe, a senhora não me conhece, eu sou de Juazeiro da Bahia, eu vim aqui fazer tal coisa, o ladrão me roubou, levou meu dinheiro todo, levou meu celular, eu não tenho como falar com ninguém e eu estou morrendo de fome. Por favor, me dê um copo de água e um prato de comida. O desespero leva o indivíduo a vencer a vergonha, não é verdade? A pessoa do outro lado, você conhece? Não. Você fez alguma coisa por ela que ela agora esteja na obrigação de te retribuir? Não. Se ela te der o copo d'água e ela te der um prato de comida, ela deu de graça. Você não fez nada para merecer. A salvação é de graça porque você não pode fazer nada para merecê-la. A salvação não é a conquista de ações humanas. Ela é conquista do agir de Deus através de Jesus Cristo. Deus olhou do céu, viu que a raça humana estava perdida. Por que perdida? Porque estava imersa no pecado. Aí Deus decretou através da boca do profeta: todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Destituído é ser tirado de uma posição. Imagina um presidente da república que ele sofre um impeachment, ele é destituído do poder, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, ele é destituído, é tirado dele aquela função. Você não tem mais a postura, a posição de filho de Deus, porque você perdeu pelo pecado. João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a Bíblia diz serem feitos, é porque não eram, porque estão destituídos. Então ter essa consciência de que eu era destituído do direito da salvação, do direito de estar em comunhão com Deus por causa do pecado, e que eu estou junto com toda a humanidade, sem exceção de ninguém, até aquela pessoa que eu admiro. Todos estão envolvidos, pecadores, perdidos, condenados ao inferno. Mas é esse o plano de Deus para a humanidade? Não. Deus não criou o homem para o inferno. Deus criou o homem para viver em comunhão eterna com Ele. Então, movido por amor, movido por compaixão e misericórdia, Deus providencia uma saída. E Ele manda Jesus para sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, ressuscitar e conquistar o legítimo direito de ser o nosso Salvador. Então, a graça, que é o favor de Deus, se manifesta em minha vida pela bondade e a misericórdia de Deus. Mas vamos ver algumas passagens bíblicas que reforçam isso. Primeiro, Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso reforça o princípio teológico da depravação total do homem. Todo homem é pecador, não escapa ninguém. Entender que só existiram dois homens santos sobre a terra, dois. E um escolheu o caminho do pecado, foi Adão. O outro homem santo foi Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. E quando ele foi tentado, ele foi testado. Mas a Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo, mas ele não caiu em tentação. Então eu já preguei aqui tempos atrás que o grande lance não é ser tentado. Você não pode evitar ser tentado. Você não pode evitar a tentação. A questão é não se deixar envolver pela tentação e sucumbir a ela. Eu posso ser tentado. Imagina que uma pessoa não pode comer determinado alimento. A pessoa tem uma enfermidade que ela não pode comer determinado alimento. E a vida toda ela comeu aquilo, ela gosta daquilo. E quando ela vê aquilo num restaurante, ou mesmo num filme, numa foto, ou ouve alguém falar, ela chega a dar água na boca porque ela gosta daquela comida. Mas aquela comida não pode mais ser consumida pelaquela pessoa, porque agora se tornou veneno, se tornou prejudicial. Então quando a pessoa tem disciplina, autodisciplina, ela vai desejar aquilo, ela vai sentir vontade de comer aquilo, a boca vai ficar cheia d'água, mas ela não vai fazer porque ela quer continuar vivendo. De igual modo, aquilo que nos tenta, revela as nossas fraquezas, as nossas fragilidades humanas.
Mas aí é que entra o grande segredo da vida de oração e meditação na palavra de Deus. Quanto mais o crente gasta tempo com a palavra de Deus, quanto mais o crente gasta tempo em oração, maior é a intimidade desse crente com o Espírito Santo. E quanto maior é a intimidade do crente com o Espírito Santo, maior é a força dele para resistir à tentação. Você quer resistir à tentação? Tenha vida de leitura da palavra e vida de oração. Diga, leitura da palavra e vida de oração. Isso vai te dar a força espiritual que você precisa para vencer a tentação. Jesus era um homem da palavra. E Jesus também era um homem de oração. Várias passagens mostram Jesus se removendo a um lugar ermo, a um lugar isolado, para buscar a face do Pai. Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus orava o tempo inteiro. E por isso ele tinha força espiritual para resistir ao diabo. A gente tem tempo para o futebol. A gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para ir no restaurante, a gente tem tempo para assistir um filme, a gente tem tempo para falar da vida dos outros, a gente tem tempo para tudo. E às vezes não temos tempo para gastar, investir na vida espiritual, meditando na palavra, absorvendo o que ela tem para nos dizer, transformando aquilo que é só texto em uma verdade vivida no dia a dia, e orar para ter comunhão com o Pai. Quando você escolhe isso, o céu é limite. Você dá um salto de qualidade, você evolui. Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa. E desculpem estar usando meu neto mais uma vez como exemplo. Bento começou a ter umas atitudes e Felipe soltou uma frase que eu achei interessante. Felipe disse assim: meu Deus, Bento nem fez 4, 5 anos ainda, já deu um salto. É como se tivesse uma passagem, uma porta invisível entre 4 e 5 anos, que parece que a criança dá um salto de maturidade. Isso é evolução. Isso está no DNA humano. Acontece com Bento, aconteceu comigo, com você, vai acontecer com os seus filhos, com os seus netos, vai acontecer com todo ser humano. A cada etapa da vida ele vai percebendo as coisas, ele vai adquirindo autonomia, ele vai se tornando mais independente. No mundo espiritual é inverso. Para você crescer, você tem que perder a autonomia e você tem que passar a ser mais dependente. Quanto mais dependente você é do agir de Deus invisível, do agir do Espírito Santo, maior você é, maior é a sua intimidade, maior é o seu poder, maior é a sua capacidade de vencer as astutas ciladas do diabo contra a sua vida. Quem concorda com isso, dê um aplauso ao Senhor. Entender a depravação total do homem é entender que Deus está irado com o pecado e com o pecador, mas não desistiu dele. O homem em seu estado natural está espiritualmente morto, porque o mundo jaz no maligno e junto com ele todos que o amam. É incapaz de buscar a Deus por si mesmo, o homem que vive no pecado. Essa verdade, irmãos, ela reflete a inabilidade do homem em resolver a sua situação espiritual. E essa inabilidade revela a sua incapacidade de resolver isso. E para reforçar isso, Efésios 2, versículo 1 diz assim: estáis mortos em ofensas e pecados. Temos uma incapacidade de reatar a aliança com Deus pelos nossos próprios esforços. Precisamos de um Salvador. Não se trata de uma linguagem retórica apenas, se trata de uma verdade espiritual. Somente um justo pode restaurar os injustos. E como não há justo, diz a palavra, não há um justo, lá em Ezequiel, não há um justo, nenhum sequer, toda a terra está em perdição. Mas quando você olha para Jesus, você vê que a sua morte implicou a redenção do homem. O homem que vive ou vivia em morte espiritual, que é a separação de Deus. E por causa dessa separação, era impossível ao homem reatar a plena comunhão com Deus. Mas aí o que é que acontece? Depois dessa total inabilidade do homem em comunicar-se com Deus de uma forma restauradora, aí surge a graça como um ato soberano de Deus. E o primeiro texto que vai reforçar isso é Romanos 8, 29, que diz: pois aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Conformes quer dizer de acordo, semelhantes. Ele quer que eu e você sejamos semelhantes
à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que ele se manifestou, para que pudesse ser a referência de quem nós somos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, vai dizer que temos que crescer espiritualmente até chegarmos à estatura da plena varonilidade, da idade adulta, da idade da perfeição. Aí ele diz plena varonilidade e ele termina dizendo, em Cristo Jesus. Ele é a referência do tamanho espiritual que Deus quer que eu tenha. E aqui vai um segredo. Sabe quando nessa terra você vai atingir a estatura de Cristo? Nunca. E diga graças a Deus por isso. Porque por você saber que nunca vai atingir a plena varonilidade, você vai se esforçar cada vez para chegar o mais perto possível da estatura de Cristo. E quanto mais você buscar ter a estatura de Cristo, mais parecido com Cristo você será. E sabe quem vai atestar isso? O mundo. As pessoas vão olhar para você, que você está na minha frente, eu estou usando você. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, o que foi que houve com a sua vida? O que é? Você está diferente. E não estou falando da sua forma física, não. Você está com a mesma cara de sempre. Mas tem alguma coisa em você que está diferente. Não é a sua voz, é a mesma voz. Não é o seu rosto, é o mesmo rosto. Mas tem alguma coisa que está vindo de você para mim que é diferente. É como se você estivesse emanando, saindo de dentro de você uma paz, uma presença. Existe uma música antiga que eu gosto muito que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não preciso de vistas, alegre sou. E o que é que a palavra diz? Que quando você está em comunhão com Cristo, a paz que excede, quer dizer que ultrapassa todo entendimento humano, guardará os vossos corações em quem? Em Cristo Jesus. Entenderam? Quando ele em João 14 diz, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo que a presença dele vai fazer produzir em você uma paz, que por pior que sejam as circunstâncias, as pessoas vão dizer assim, você está aí nessa calma toda, você não está vendo a situação difícil? Você diz, não, a situação é difícil. Eu sei que a situação é difícil, mas eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus que transforma as dificuldades em oportunidade de vitória. Você crê nisso? José está na cadeia. Depois de passar um tempo na casa de Potifar. Foi acusado de tentativa de abuso sexual, que era mentira, e foi para a prisão. Se torna uma pessoa de destaque na prisão. É colocado como o administrador da prisão, pelo diretor da prisão. Recebe a notícia de que o faraó quer vê-lo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele faz a barba e veste uma roupa nova. Por quê? Porque ele tinha uma alma nobre. Ele estava para se apresentar à maior autoridade do país, o rei do Egito, chamado Faraó. Faraó era o título do rei do Egito. E ele não vai de qualquer jeito. Ele tem nobreza na alma e ele pensa assim, eu vou me apresentar diante de um homem poderoso, eu tenho que me apresentar da melhor forma possível. Porque a nobreza não está fora, a nobreza está dentro. E quem tem a paz de Cristo tem um coração pacificado. E um coração pacificado, o mundo não o atinge. Ele vai, interpreta o sonho do faraó, e aquilo que era para ser tragédia, 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome, se transforma em uma oportunidade de redenção para José, que eleva o Egito a uma posição de grandeza. As coisas ruins que vêm sobre a nossa vida, quando as submetemos à soberania de Deus, ali está uma oportunidade de reversão, para que aquilo que era ruim se torne algo bom. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Estou aqui. A perspectiva da fé, segundo a graça de Deus que opera em nós por meio de Jesus Cristo, abre os nossos olhos espirituais, amplia os horizontes e aprofunda o nosso enraizamento em Deus e a confiança nas suas promessas. É isso que a graça faz. Ela nos estabelece um vínculo com o soberano Deus, Senhor das nossas vidas. Mas não fica só nisso. A justificação pela graça e não pelas obras está em Romanos 3:24, quando diz sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é um dom divino, não é resultado, portanto, do esforço, porque se dependesse do meu esforço, eu não ia ser salvo. A lei do Antigo Testamento, ela foi dada ao homem para mostrar que o homem é imperfeito e incapaz de se manter correto em todas as áreas. O homem vigiava em 9 mandamentos, caía no 10º, então falhou. Porque se um único item da lei fosse quebrado, toda a lei estava quebrada. Para você entender, é como se você tivesse um piano de 100 quilos sobre a sua cabeça. E esse piano de 100 quilos está sustentado por uma corrente gigantesca, com elos enormes, e tem 50 elos nessa corrente bem grossa. Se um elo quebrar, não vai fazer diferença se foi o primeiro ou o último ou um dos intermediários. A corrente quebrando, o piano vai cair na tua cabeça e vai te esmagar. Assim era a lei. Bastava quebrar um item da lei. E a lei foi dada aos homens para mostrar que eles eram incapazes de serem perfeitos por si mesmos. A Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, que a lei nos serviu de aio, ela nos serviu de guia, de condutor para chegarmos a Cristo. E em Cristo enxergamos o cumprimento da lei. A lei se cumpriu em Cristo, o único ser humano que cumpriu toda a lei e não pecou. E por ele ter cumprido toda a lei e não ter pecado, ele se tornou o meu modelo, a minha referência de como eu devo ser para agradar a Deus. E a minha fé posta em Cristo, ela me faz ser imitador de Cristo. E quando eu me torno imitador de Cristo, eu me torno agradável aos olhos do meu Pai. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Pergunte à pessoa do seu lado: você quer agradar o Pai? Saiba que isso só é possível imitando a Jesus Cristo. Terceiro e último ponto: a graça redentora, ela também é transformadora. Em Tito capítulo 3, versículo 5 está escrito que a regeneração dada pelo Espírito Santo não vem pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, a graça não apenas redime, ela regenera. Ela não só salva, ela transforma. Ela opera no homem interior uma mudança, um processo de metanoia, que leva o indivíduo a ser um ser humano diferente, um ser humano melhor. E esse processo se dá através da santidade progressiva. O que é santidade progressiva? É que eu e você somos imperfeitos. E Deus vai nos mostrando a cada dia aspectos da nossa vida que precisamos deixar para trás. Aspectos comportamentais, aspectos de linguagem, aspectos de pensamento, de atitude, de escolhas, de condutas, de práticas, de coisas que nós achávamos que não era nada demais. Acontece que eu e você somos luz, como eu falei há pouco, e não trevas. E o mundo precisa de referências de luz. E a luz que Cristo quer revelar ao mundo, ela é manifestada através da minha e da sua vida. Tem coisas que não são escandalosas, não vão levar para o inferno. Presta atenção, por favor. Tem coisas que não vão levar para o inferno, mas pode servir de pedra de tropeço na vida do outro. Sim ou não? Por que eu não bebo? Será que a salvação é uma coisa tão frágil que se eu tomar um copo de bebida eu vou perder a salvação? Não. Mas por que eu não bebo? Por uma decisão ética de ser luz nesse mundo. Quando eu vejo o álcool destruindo tantas vidas, eu decidi que na minha boca não entra álcool. Aí tem crente que fica gastando tempo e energia tentando justificar o seu impulso carnal de encher a cara. E tem muito crente beberrão, inclusive nessa igreja.
Misericórdia mesmo. E pensam que eu não sei. Tem ambientes que você não vai para o inferno porque foi naquele ambiente. Mas você estar naquele ambiente favorece um mau testemunho para que outros não venham a Cristo. Então todas as coisas são lícitas, permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu fui a um aniversário de uma irmã, e a mãe dela é uma pessoa bem importante aqui em Juazeiro, bem destacada. E a mãe dela me ofereceu um copo de uísque, e eu não quis. E ela insistiu 3 vezes e eu não quis. E tinha 2 crentes de outras igrejas. E na primeira oferta bacunharam, e um deles ainda disse assim: deixe logo a garrafa aqui. E beberam até dizer chega. Teve um que saiu chamando o urubu de meu louro. Dias depois, a filha daquela senhora encontrou comigo e disse: minha mãe ficou impressionada com o senhor. Ela disse: pastor Teobaldo é crente, mas aqueles 2 lá, não vejo diferença entre eu e eles, pelas conversas, pelas piadinhas que contavam e pela bebericação na bebida. Você é luz aonde quer que você vá. Você é chamado para ser luz e não trevas. É tudo uma questão de escolha. Nem toda conduta convém ao crente, nem toda linguagem convém ao crente, nem toda piada convém ao crente, nem toda prática convém ao crente, porque nós somos luz. E o mundo está à espera da manifestação dos filhos da luz. Tem algum filho da luz aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Diga: minha conduta é um testemunho para os de fora, pois Deus já conhece quem eu sou por dentro. Portanto, a graça não apenas redime, ela transforma. Zaqueu queria conhecer Jesus, era baixinho, subiu numa árvore. E quando ele está na árvore, Jesus vai andando, a multidão em volta de Jesus. Jesus para debaixo da árvore que estava Zaqueu. Quantas árvores havia em Jerusalém? Talvez milhares. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu, porque Ele sabe quem é cada um de nós. E Ele para exatamente na árvore em que está Zaqueu, ergue a cabeça e diz... Ele sabia o nome de Zaqueu, porque Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua história. Não é maravilhoso saber que Ele sabe quem é cada um de nós? Ele se importa comigo e com você. Ele diz: Zaqueu. Eu fico imaginando a alma de Zaqueu, que só queria ver Jesus. E de repente Jesus para e o identifica. Zaqueu! E Zaqueu deve ter pensado assim: ele me conhece, ele sabe quem eu sou. E ao mesmo tempo que veio uma alegria imensa em Zaqueu, veio um desespero. Peraí, se ele me conhece, ele sabe que eu, passo a mão grande. Ele sabe que eu sou um cobrador de impostos desonesto, porque Ele não me conhece só no que é bom. Ele me conhece no que é bom, Ele me conhece no que é ruim. Ele conhece a minha vida inteira, como Ele conhece a minha e a sua. Ele só precisa que você tenha uma demonstração para Ele de que você quer experimentar a metanoia, a mudança de vida que Ele oferece. E aí o que acontece? Desce depressa, porque hoje é do meu gosto, me convém repousar em tua casa. Eu vou fazer uma refeição em sua casa hoje. Fazer refeição com alguém na cultura daquele tempo era demonstrar ter o prazer da intimidade. Jesus estava dizendo a todas aquelas pessoas que repudiavam Zaqueu, que detestavam ele. Por que detestavam? Porque ele era um judeu que cobrava imposto dos judeus para entregar aos romanos. Então ele era odiado, era um traidor dos irmãos, estava cobrando imposto dos irmãos judeus para entregar ao invasor romano. Então ele era odiado, ele era rico, mas era odiado. Ele era um publicano, que era o nome para os cobradores de impostos. E Jesus está dando uma lição. E imagino quando Jesus fez isso, as críticas, os burburinhos. Ih, rapaz, estava bom demais para ser verdade. Aí o homem vai para a casa do sem vergonha do Zaqueu, puxa saco, porque Zaqueu é rico, já vai lá, bajula Zaqueu. Não sabiam o plano de Deus. Quando chega na casa de Zaqueu, Jesus começa a ensinar. E Zaqueu ouve tudo, bebe daquela fonte, come daquele pão. Zaqueu absorve tudo.
Porque tem muita gente aí, entre aspas, perdida. Muita gente aí, entre aspas, do mundo, que está com fome e sede de Deus, à espera de alguém que manifeste esta palavra de poder sobre as suas vidas. E essa pessoa é você. Mas como você fará isso se você não foi tocado e transformado pelo poder do Evangelho? Só pode oferecer salvação em Cristo aquele que já experimentou, para poder dar um testemunho com a sua própria vida e não só com as suas palavras. Jesus ouve então de Zaqueu a seguinte expressão: Senhor, eu fico imaginando as coisas que Jesus não deve ter dito ali, que Zaqueu deve ter tido todos os motivos para expulsar Jesus de casa. Mas olha quando o homem quer mudar de vida, como ele reage. Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu darei 4 vezes mais em restituição. E metade da minha fortuna. E olha que os publicanos eram avarentos, amavam o dinheiro. Metade da minha fortuna eu vou doar para os pobres. Jesus não olha a ação, mas Jesus olha a motivação. Alguém está acompanhando meu raciocínio? Diga, a ação é diferente de motivação. A ação de Caim foi levar o melhor da terra, porque ele produzia alimentos. A ação de Abel, levar o melhor do seu rebanho. A ação foi igual. A ação de ambos estava correta. Levaram das primícias. Mas a motivação de Abel era espiritual. E a motivação de Caim era ser melhor do que Abel. Ele era um homem mau, e a Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque as suas obras eram más. Deus não vê apenas a ação, Deus vê a motivação, aquilo que nos move, as intenções ocultas em cada ação. É isso que realmente conta para Deus. Você pode praticar o bem na intenção de mais tarde cobrar aquilo. E você pode praticar o bem, porque é seu dever como cristão, praticar o bem sem esperar nada em troca. As duas pessoas praticando o bem, não quer dizer que a motivação é a mesma. Ananias e Safira, para vocês entenderem o conceito que eu estou falando, de ação e motivação. Barnabé pega o que tem, vende e dá aos pobres. Naquele tempo Jerusalém estava passando fome. Ele dá para comprar comida para os pobres. E o curioso é que o texto bíblico não diz que eram os pobres da igreja, eram os pobres de Jerusalém. Eles não ajudavam só quem era da igreja. E aí o que acontece? Ananias e Safira percebem que aquela atitude de Barnabé deu destaque a Barnabé. A igreja inteira passa a elogiar Barnabé. Barnabé passa a ser um homem admirado por todo mundo, e eles querem aquilo, eles querem a admiração da igreja. Então eles pegam também uma propriedade, eles vendem, escondem a metade e dizem que é tudo. Resultado, Ananias e Safira morrem. Está cheio de gente espiritualmente morta dentro das igrejas, porque estão praticando ações bonitas com a motivação errada. A motivação de Barnabé era servir aos irmãos. A motivação de Ananias e Safira era reconhecimento. A motivação de... Eu sei, mas preciso saber se vocês estão ligados. A motivação de Zaqueu. Parabéns, minha irmã. A motivação de Zaqueu era agradar a Jesus, agradar a Deus. Então Deus olha para Zaqueu na pessoa de Jesus e diz assim: Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa. Por quê? Porque ele deu a fortuna, metade para os pobres? Porque ele resolveu devolver 4 vezes mais do que ele cobrou de impostos irregularmente? Não, porque a motivação dele era agradar a Deus. Então diga comigo, a minha motivação é conhecida por Deus. O que te move? O que é que te move? A santificação, ainda dentro desse tópico, ela evidencia a graça. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a rejeitar a impiedade, que é o pecado,
e as paixões mundanas, que são as inclinações da carne, para que vivamos neste presente século, quer dizer, no tempo de hoje, de forma sensata, justa e piedosa. O piedosa aqui tem a ver com santificação. A graça, ela não só redime, ela não só transforma, ela não só salva, ela transforma o salvo pela condução para uma vida de piedade, que é uma vida de santificação e de prática das boas obras. Epa, peraí, pastor, o senhor falou em boas obras? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras e não por causa das boas obras. Viram a diferença? Quem é salvo, pratica as boas obras, mas ninguém é salvo porque pratica boas obras. Pratica boas obras porque é salvo. Uma das manifestações de alguém salvo, de alguém regenerado, de alguém transformado, de alguém que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, é que ele tem prazer e alegria em servir ao seu próximo, até a quem não merece. Por quê? Porque o amor de Deus está nele, e o amor de Deus se manifesta através da sua vida. Posso ouvir um amém? Mas não é isso que muitos querem. O que muitos querem aí na igreja é dizer que vai receber a bênção disso, a bênção daquilo, que vai prosperar nisso, prosperar naquilo, que vai acontecer isso e aquilo. As pessoas parecem que são motivadas a irem pedir alguma coisa, buscar alguma coisa, quando o culto deveria ser o momento de oferta. Como eu falei agora de Caim e Abel, de ofertar a Deus o nosso louvor, de ofertar a Deus a nossa expressão de gratidão, de expressar a Deus a alegria da salvação. Davi sente o peso da perda da alegria da salvação quando ele peca, e ele diz: devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. O salmista vai dizer que há mais prazer em estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Existe uma música famosa que diz: sinto prazer de vir em tua casa. O prazer de estar na presença de Deus, em comunhão com os irmãos. Mas essa comunhão, ela está presente em outros lugares. Então a graça não só salva, ela manifesta a piedade, a santificação, e ela manifesta as boas obras. Mas enfatizo de novo, não como meio de salvação, mas como fruto dela, como resultado dessa salvação. Concluindo, chegando ao final, 3 pontos que eu quero destacar para amarrar essa pregação. Primeiro, a salvação, saia daqui com essa certeza, é uma obra inteiramente feita pela graça de Deus. Efésios 2, versículos de 8 a 9, vai nos mostrar que o homem não contribui com mérito algum para merecer a salvação. Efésios 2, de 8 a 9, reforça o princípio de que o agir humano não vai contribuir em nada para a sua salvação. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa. Imagine Vitória dizendo: eu sou uma boa nora, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa funcionária. É mais do que a sua obrigação. Isso vale para ela, para mim, para você e para todos. Ser bom na relação com os outros é dever de todo homem, mas isso não é mérito para a salvação. Ah, eu sou honesto, eu lido com muito dinheiro, nunca peguei um centavo. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Ser honesto é seu dever. Quem não é honesto vai para a cadeia. Então não são as suas obras, não são as suas escolhas de fazer isso ou aquilo. É o que então? Diga comigo: é o agir da graça de Deus, invisível na minha vida. Por que invisível? Porque a manifestação é espiritual, ela não é visível aos olhos humanos. O agir de Deus é pela fé. Tem alguém de fé aqui hoje? Eu perguntei se tem alguém de fé aqui hoje. Segundo ponto, para encerrar, são 3 pontos para encerrar, é que a graça manifesta a soberania divina. Romanos 8, 29 nos mostra que Deus salva segundo seu plano eterno, sem depender da vontade humana. O que Romanos 8, 29 nos mostra é a soberania de Deus. O agir de Deus é segundo a vontade dele. E é tão difícil aceitar isso. Uma vez um pastor me disse que ele escreveu aquele manual do encontro que a gente usava, que depois mudou, né? Passou a ser um mais moderno. E ele disse que por que ele botou lá pedir perdão a Deus, e depois ele mudou esse texto.
Ele disse que foi visitar uma senhora que tinha um único filho, um só. Aos 17 anos ele saiu com os amigos para festejar, sofreu um acidente, todos sobreviveram menos ele, só ele morreu. E todos os sobreviventes tinham irmãos. As mães, se eles morressem, ainda ficava com 1 ou 2 filhos ou mais. Mas ela só tinha um, e o que morreu foi o dela. E ela orava todos os dias pedindo para Deus proteger o filho dela. Então ela se revoltou com Deus e perguntou onde estava Deus na hora que o filho dela sofreu um acidente. E porque no meio de tantos foi o dela que morreu. E ela se revoltou com Deus, e o pastor foi visitá-la. E depois de muita conversa, o pastor orou com ela e pediu para ela perdoar a Deus. Depois ele foi ponderar e ele disse: como é que eu posso pedir para alguém perdoar a Deus? Deus não precisa do meu perdão. Um famoso pregador chamado Russell Shedd, que morreu recentemente, eu conversando com ele num curso que eu fiz com ele em Feira de Santana, eu perguntei o que ele achava disso. Ele disse: olha, se o perdoar a Deus é psicológico, para apaziguar a alma daquela mãe, tudo bem. Mas se o perdoar a Deus é espiritual, isso não tem base bíblica, porque Deus não precisa do meu perdão, porque Deus age segundo a sua soberania. Soberania é capacidade de quem é Senhor, de quem é rei, de quem tem poder, de quem é dono, e você pertence a Ele. Nós somos dele, não é Ele que é nosso, nós é que somos dele. Então o agir de Deus está para além da nossa compreensão. Um dia as coisas serão reveladas, mas nesta vida o que nos resta é nos movermos pela fé e a confiança de que Deus é sábio e justo em todos os seus caminhos. Isso é que é viver como crente que tem fé em Deus. E sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E o último subtópico aqui, para a gente encerrar, dentro dessa conclusão, é lembrar que a graça salva e transforma. Em Tito 2,12, mostra que quem é alcançado pela graça vai viver uma novidade de vida contínua, também chamada de santidade. Gente, a santidade nada mais é do que uma decisão consciente de viver para Deus em relação às coisas, ou que o mundo nos oferece, ou que a nossa alma se inclina a praticar. Tem essas duas vertentes. Tem as coisas que o mundo me oferece para me tentar, e tem as coisas que naturalmente, por razões que eu não sei explicar, eu sou inclinado a fazê-las. Alguns vão pender para o lado do alcoolismo ou de outras substâncias, outros vão pender para práticas sexuais e morais, outros vão pender para o jogo, para a mentira, para o roubo, para a trapaça, para o engano. Há inclinações pecaminosas que são inerentes, são comuns, existentes ou pré-existentes no ser humano. E quando ele decide viver para Deus, ele não cede mais ao seu impulso. Eu usei há pouco a metáfora, o exemplo da pessoa que não pode comer determinado alimento. Agora imagine que você é convidado para comer na casa de alguém. Você é convidado para jantar na casa de um amigo, de um colega, de um parente. Noivado de um amigo, noivado de um familiar. E vai ser um jantar em que vai ser oficializado o noivado. E está lá naquele jantar 15, 20 pessoas. E você é uma das pessoas. Quando chega na mesa, está uma comida farta, em abundância, e dentro da comida, aquele prato que é o seu predileto. Mas que o médico disse, não coma. Eu vou dar um exemplo. Carambola. Carambola é uma fruta maravilhosa. Quem aqui conhece carambola? Todo mundo. Carambola é uma delícia. Quando está madurinha, então, Mas carambola tem uma substância dentro dela, que é tóxica, para quem tem problema renal. Quem sofre dos rins não pode chupar carambola. Quem já sabia disso? Nem cheirar, né? Ela sabe disso, que ela enfrenta essa luta. Ele enfrenta essa luta, o esposo dela. Então, se você tem consciência de que carambola é ruim para quem tem problema renal, você tem um problema renal, está se tratando disso, e você é doido por carambola, mas na vez em que você comeu carambola da última vez, você quase morre por intoxicação. Aí você vai para um lugar onde está a mesa cheia de carambola, e por uma circunstância que você não sabe explicar, deve ter sido obra do capiroto mesmo, botaram a vasilha de carambola bem na sua frente. E você está ali olhando a carambola, ó, a boca babando, ó. Aí vem um pensamento, sabe aqueles desenhos animados
que fica um demôniozinho do lado e um anjinho do outro. Aí fica o demôniozinho do lado, ó, come a carambola, uma só, não faz mal não. E o outro, rapaz, não coma não, que uma é suficiente para te matar. E você fica naquela luta, e você, todo mundo vai morrer mesmo um dia. E come a carambola. Horas depois está você no hospital por intoxicação. Por um ato de impulso, por um ato de imprudência. Isso vale para qualquer área da vida, qualquer tipo de compulsão, de inclinação pecaminosa. Mas eu sei que aquela comida vai me fazer mal, eu desejo aquela comida, sou louco por aquela comida, só de pensar eu encho a boca d'água, mas eu quero viver. Então, como eu quero viver, eu resisto ao meu desejo e eu não como a carambola. Com o pecado é a mesma coisa. Eu tenho uma tendência para tal área, você tem para outra, outro tem para outra, mas eu sei que a palavra de Deus me diz que isso é pecado, que a palavra de Deus diz que isso é contrário ao princípio da palavra. Então, por amor a Cristo, eu decido que eu não vivo mais, porque se eu vivesse a minha própria vida, eu ia fazer o que eu quero. Mas como eu não vivo mais a minha própria vida, Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, que eu chamo de meu, é Cristo vivendo a vida dele em mim. É manifestando a glória dele ao mundo através de mim. Então, eu não vou fazer o que eu quero, porque quem eu sou já morreu. Eu agora pertenço a Jesus Cristo. Fiquem com essa palavra. Reflitam nela durante a semana. E na quarta-feira, nós vamos dar um mergulho profundo na segunda etapa do nosso curso bíblico, sobre quem é Jesus. Venha quarta-feira, 19h30, que vai ter uma aula fantástica. Traga papel e caneta, porque o aprendizado vai ser imenso. Fique de pé.